Bom dia, paz do Senhor Jesus. 2 minutinhos de atraso, mas estamos aqui. Estamos aqui para mais um dia de jejum, de oração, de decretos, como a gente tem feito todas as segundas-feiras nesse novo ano. Nós já estamos no mês de fevereiro e eu tenho certeza que você que tem se colocado de pé, que você tem se colocado de pé diante do Rei desde o início do ano, você tem recebido o favor de Deus. Nós temos feito esse compromisso, nós temos feito esse posicionamento diante de Deus. E como eu tenho recebido testemunhos de como esse posicionamento tem trazido favor da parte de Deus para as nossas vidas, tem trazido para a minha vida, eu tenho certeza que tem trazido para a sua vida também. Hoje nós vamos aprender aqui juntas. Eu preparei esse estudo falando como nós quebramos os ciclos de falhas e de fracasso nas nossas vidas e automaticamente nas nossas famílias. Quando uma mãe está bem posicionada, a família dela tem muito mais chance de vencer. Quando uma mãe ela se coloca de pé, quando uma mãe ela se posiciona, ela pode livrar a família dela da morte. Foi assim que Esther fez, foi esse posicionamento de Esther que livrou a família dela da morte, que livrou o povo dela da morte. E nós temos a palavra de Deus, como nós temos aprendido, para nos ensinar. E Deus nos ensina, Deus tem nos ensinado. Você que se coloca na posição de aprender, você tem aprendido. Eu tenho aprendido com Deus nesse novo ano. Eu tenho certeza que você tem aprendido também. E o que nós vamos falar hoje é sobre isso. Como nós quebramos os ciclos de falhas e de fracasso na família. Quantas falhas nós temos no caminho? Quantas falhas nós temos? Eu tenho certeza que você tem falhas na sua maternidade, que você tem falha como esposa, que você tem falha como cristã, que você tem falha como pessoa. Eu tenho certeza disso. Nós temos a humanidade em nós, mas nós temos um Deus que nos ensina. E muitas vezes uma falha, ela traz outra falha para as nossas vidas. Às vezes uma falha, ela traz o fracasso para as nossas vidas. Mas nós não somos daquelas que retrocedem, nós somos daquelas que avançamos e nós queremos aprender do Senhor Jesus. O que eu faço para quebrar essa falha? O que eu faço para quebrar esse ciclo de fracasso na minha vida? Se você está aí nesse ciclo, já tem um tempo, eu andei durante muito tempo num ciclo de fracassos, num ciclo de perdas. E eu comecei a perguntar ao Senhor Jesus, o que eu tenho que fazer? Qual é o posicionamento que eu tenho que ter para não falhar diante do Senhor? Para que esse ciclo de fracasso rompa e quebre na minha vida. E são coisas tão simples, e eu venho aqui hoje, nessa manhã, contar esse segredo maravilhoso para você. Porque sempre quando eu venho aqui, vocês já me conhecem e aquelas que me acompanham por um tempo, vocês têm visto, eu sou bastante vulnerável, eu falo muito da minha vida aqui. Eu não tenho, uma pregação eloquente, às vezes a exegese ela não segue todos os requisitos, mas eu dou aqui o meu coração para vocês, eu falo da minha vida para vocês. Eu falho, eu tenho fracassos na minha vida, eu tenho desafios como você tem, e aqui a gente aprende juntas. Por isso que eu falo que o Mães que Oram, ela é muito mais do que um ministério, mas ela é realmente uma família. E eu venho aqui para vocês sempre, quando eu me apresento aqui, quando eu estou aqui, eu venho
como uma família, a família de Cristo, uma pessoa que passa dificuldades como vocês passam, que enfrenta desafios na maternidade, que enfrenta desafios no casamento, que enfrenta desafios na vida do lar, né, que às vezes está cansada. Também eu vi uma pessoa falando aqui, eu estou cansada emocionalmente, às vezes também eu estou esgotada emocionalmente, às vezes as minhas forças físicas estão esgotadas, mas eu tenho aprendido e tenho ensinado para vocês que nós temos uma fonte, que tem posicionamentos que nós devemos ter e que nós temos na nossa vida, que faz mudar a nossa rota. Porque desde o primeiro dia do jejum, se você não assistiu o vídeo daqueles 12 primeiros dias, eu falo, as suas escolhas definem o seu destino. E como que eu tenho visto isso na minha vida? Como que eu tenho observado essa verdade na minha vida? Deus não nos fez bonecos. Deus nos fez com livre arbítrio. E como que você tem usado ele? Como que você tem usado esse livre-arbítrio? E eu aprendi um segredo tão maravilhoso que o Espírito Santo me mostrou. E eu venho aqui falar para vocês. Você fala assim, qual que é esse grande segredo? E eu vou compartilhar com vocês hoje esse segredo para a gente quebrar esse ciclo de falhas e de fracassos na nossa vida e na nossa família. Amém? Então já demos bom dia umas para as outras aqui. Pegue o papel. Bom dia, Jojo. Bom dia, Tati. Bom dia, Denise. Nós estamos aqui, nós vamos aprender juntas com o Espírito Santo de Deus. Amém? Espírito Santo, que o nosso coração possa ser uma terra bem preparada para receber a semente da tua palavra que o Senhor irá compartilhar conosco essa manhã. Que nós possamos aprender esse segredo juntas, em nome de Jesus, porque na tua palavra diz que o Senhor tem tesouros escondidos e o Senhor revela para os seus. O Senhor vai nos revelar, o Senhor tem nos revelado segredos, esses primeiros dias do ano. Senhor Deus, e nós queremos, em nome de Jesus, conhecer o teu coração, conhecer os teus segredos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos estar preparados, já demos bom dia, Alessandra, Ivone, Priscila. Eu vou agora desativar os comentários e nós vamos aí mergulhar juntas. Você tá com seu papel, com a caneta, eu tenho tudo aqui preparado. Pega o seu papel, a sua caneta e vamos fazer isso, né? Vamos aprender juntas aqui. Então, o fracasso e a frustração parecem ser o destino da sua vida? Eu entrei há 4 anos atrás num ciclo, eu vinha num ciclo de bonança, eu vinha num ciclo de restauração, né? Eu tenho 29 anos de casada, eu casei muito novinha, eu casei com 16 anos, para aquelas que não conhecem da minha história. Eu casei com 16 anos de idade, eu era uma adolescente, uma criança. E ali, quando você casa, você começa novos ciclos na sua vida. E eu comecei naquele ciclo de entender o que era uma vida de casada, ainda assim sendo adolescente. E graças a Deus, a gente começou ali um ciclo. E eu entrava nesses ciclos, né? E saía dos ciclos. E os ciclos da minha história, eu tenho certeza que se você olhar para trás, nós chamamos de estações. Eu tenho certeza que se você olhar, você sabe direitinho quando que começa um ciclo na sua vida e quando que termina. Assim como as estações do ano, a primavera, o verão, o outono, elas são marcadas. Então tem marcas na sua vida que você sabe assim, eu comecei esse ciclo. E teve, nesses 29 anos de casado, nós tivemos vários ciclos, né? Ciclos de prosperidade financeira, depois entrou o ciclo dos filhos. Quando eu engravidei, eu tive muita dificuldade para engravidar também. Aquelas que não conhecem, vou falar um pouquinho sobre isso. Eu tive muita dificuldade para engravidar. Todos os meus 2 filhos foram assim um milagre de Deus mesmo. Eu demorei 5 anos para engravidar do meu primeiro filho, e do meu segundo filho eu demorei 9 anos para engravidar. Eles têm 10 anos de diferença um do outro. Então todos esses ciclos, né, passam nas nossas histórias, onde a situação financeira é difícil, onde a gente estava em ascensão também na situação financeira, aonde nós estivemos em igrejas, né, locais. Eu mudei
Quando eu estava com um pouquinho tempo de casado, eu mudei para Nova York e ali nós ficamos numa igreja brasileira ali em Nova York durante 10 anos, durante 12 anos. Foram 12 anos que nós estivemos ali em Nova York morando, residindo, e a gente tem amigos até hoje dessa época. Então são ciclos que começam, e você começa uma nova vida ali na igreja local, e como que foi maravilhoso, né? Mas essa igreja também enfrentou muitos desafios, enfrentou tantas coisas, teve pessoas que foram embora, teve rachadura na igreja, e a gente participando de todos aqueles ciclos ali. Quando uma igreja passa por isso, a gente passa também, né? Você vê amigos seus que estavam ali, você vê amigos seus indo para outra igreja e deixando você. Então a gente passa aqueles ciclos da vida, né? E onde que você consegue, aí eu comecei a minha carreira, e aí você vai na sua carreira bancária e você vai passando ciclos ali na sua carreira. Então, se você olhar para trás, para sua história, vai haver marcado mesmo essas estações da sua vida. E às vezes eu entrei há 4 anos atrás num ciclo assim de fracasso mesmo, da gente já estar já está com uma certa idade, né? Depois de tantos anos de casado, já está numa fase da vida, e você passar por aquele ciclo de perdas, né? E quando você passa por perdas, seja ela qual for, seja ela financeira, seja ela emocional, os seus filhos já estão ali e eles passam com você essas estações, né? E nós mudamos de país. Então são muitas mudanças, foram marcados assim, quando a gente mudou de país, mudamos de pessoas, mudamos de ambiente. Como que é difícil a gente enfrentar os ciclos novos, né? Quando a gente está começando no novo. E assim começou essa estação da minha vida, cheia de fracassos, de dificuldade. E aí meu marido com depressão, com problemas emocionais, a minha mãe que mora com a gente passando isso tudo também, com problemas emocionais, os meus filhos com perguntas, e como que aí eu entrei nesse ciclo e passei por esse período assim, né, de isolamento total, onde nós viemos para cá. Eu moro na cidade de Miami, na Flórida. E eu comecei a procura de uma igreja local para ficar. A gente ficou 12 anos no tempo que eu tive no Brasil. Morei 12 anos no Brasil, morei 12 anos em Nova York. A gente ficou numa igreja local só. E aqui, lá no Brasil também ficamos em uma igreja local. Estava acostumado com a comunidade, com aquela igreja. Eu sou daquela opinião que nós temos que congregar, sabe? A gente cresce dentro de uma igreja local, que a gente cresce nos relacionamentos, que Deus fala conosco, porque a igreja são pessoas, né? E a gente precisa de pessoas. E nesse tempo nós viemos para cá e não conseguia encaixar em igreja nenhuma, sabe? Assim, encaixar de você se sentir em casa. Então, além de todos os fracassos que a gente estava enfrentando na vida, a gente ainda estava isolado. É muito difícil a gente passar esse tempo sem ter pessoas, sem ter amigos, sem ter irmãos em Cristo para poder te ajudar. E a cidade de Miami é essa cidade, tem poucas igrejas brasileiras. Então eu fiquei numa igreja americana durante 3 anos, nesses 4 anos, e foi uma bênção. Mas sabe, não é a gente, apesar de eu sou americana só de nascimento, né? Eu nasci aqui, mas eu fui pro Brasil, então a gente tem aquele calor brasileiro. Os americanos são uma bênção, a gente ama, eu pego muito da cultura deles, né? É uma cultura maravilhosa, de questão de caráter, em questão de... E eu gostei muito quando eu fiquei nessa igreja, né, com a minha família, amei o tempo que eu estive lá, né? Amo o pastor, né? A pastora, a palavra, mas não tinha aquela comunhão que a gente tem, sabe? Com aquele calor, a gente quer estar no meio de brasileiros. E eu comecei, aí eu estava esperando uma igreja vir pra cá. Enquanto eu estava nessa igreja americana, eu estava esperando uma outra igreja vir pra cá. Fiquei esperando. E por que eu vou entrar nesse assunto? Porque esse assunto que me fez perceber que é um posicionamento tão... Às vezes não seja uma igreja local que você está procurando.
Às vezes, para você romper o seu ciclo de fracasso, você precisa de uma outra coisa. Às vezes você precisa da libertação do seu filho, às vezes você precisa de um posicionamento, né, a restauração do seu casamento. Mas o que eu quero dizer com isso, e vocês vão entender. E aí eu comecei a enfrentar todas essas coisas, e eu tô sendo bem vulnerável aqui com vocês, que eu tenho certeza que esse testemunho vai trazer tantos direcionamentos para sua vida, mas muitos direcionamentos mesmo. Então, e o meu marido aqui esperando, a gente esperando durante esses longos anos, né? Nós tínhamos empresas no Brasil. E aqui a gente não sabia o que ia fazer, a nossa vida estava sem propósito, sem destino. Meu marido passando por um processo de depressão, de ansiedade, né, de saber o que ia fazer. E foram 4 anos assim, né, o meu filho enfrentando as dificuldades de perder, perder a estrutura. A gente saiu de uma casa muito grande para vir para uma casa menor, dele compartilhar o quarto dele com o irmão. Eles têm 10 anos de diferença de idade, eles se dão muito bem, mas são 10 anos de diferença. Então, às vezes, eles compartilharem o mesmo quarto, isso é complicado, né? Um tira a liberdade do outro. Mas graças a Deus eu tenho que agradecer, né, que os meus filhos até hoje eles estão no mesmo quarto, um tem 22 anos e o outro tem 12, e eles se dão bem, mas precisam às vezes da liberdade. E às vezes a gente sair de uma casa grande para vir para uma casa pequena, bem menor, né, que a gente morava. Eu tinha pessoas para me ajudar, né? Tantas pessoas na minha casa, tinha várias pessoas que me ajudavam na minha casa, no meu dia a dia. E aqui eu já não tinha ninguém para ajudar e tive que voltar para o mercado de trabalho. Foram tantas readaptações que a gente teve que fazer, que isso traz um abatimento emocional para a gente enfrentar tudo isso. Isso nos traz um abatimento, isso mina as nossas forças. Mas e a gente enfrentando aquele ciclo. 4 anos assim, meu marido sem saber o que fazer, né, em questão de negócio, né, lidando com a perda. Quando a gente perde posição social, a gente perde também amigos, pessoas que você achava que eram seus amigos, né? Então a gente passa uma vergonha, porque as pessoas acham que nós somos abençoados somente se a gente tem uma posição, somente se a gente está naquela estrutura, sabe? E então foram todas essas coisas nesse tempo, e um abatimento sobre a minha casa, e aquele ciclo de fracasso mesmo, sabe? Fracasso emocional. A gente estava enfrentando um fracasso emocional. Eu não sei como está a sua vida agora, e você pode estar enfrentando esse fracasso emocional, ou na sua situação financeira, ou no seu casamento. E querendo ou não, isso abala o nosso casamento, isso abala o nosso relacionamento. Quando então eu comecei ano passado, né, nós começamos a fazer o jejum, e é aí que eu quero contar para vocês. Eu não sei qual é o fracasso, qual é o ciclo de fracasso que você tem enfrentado ou a sua família tem enfrentado. O que eu quero te dizer é que existe esse segredo, essa chave que eu vou te ensinar essa manhã. E por experiência própria, eu não conto daquilo que eu vi acontecer na vida do outro. Eu estou aqui para testemunhar aquilo que tem acontecido na minha vida. E eu quero falar, eu não sou diferente de você. Deus, Ele é Pai, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Se você tiver um posicionamento semelhante, eu tenho certeza que esse ciclo de fracasso na sua vida, na sua família, vai ser quebrado também, como tem sido quebrado na minha. Estou falando que o ciclo ainda não foi totalmente rompido. Tem várias áreas da minha vida que ainda precisam de romper. É por isso que eu tenho me posicionado aqui todas as segundas-feiras, mas não é só aqui que eu tenho me posicionado, à frente a uma tela de computador e falando aqui para vocês, não. Eu tenho se posicionado na minha vida, no meu dia a dia, no meu coração. E eu quero falar para você, faça isso.
não apenas nas segundas-feiras. É ótimo você estar aqui com a gente, é ótimo você participar aqui do jejum. Isso é uma maneira de você jejuar. Tem muitas me perguntado assim, como que eu jejuo? Eu posso jejuar parcialmente? Você pode jejuar com aquilo que Deus colocar no seu coração. Você estar aqui todas as segundas-feiras é um tipo de jejum, você tem o compromisso. É muito difícil hoje em dia, eu percebo isso. Toda série que nós iniciamos aqui no Mais Que Oro, na primeira postagem, é muitas pessoas, muitas mães que participam. Na segunda já é menos, na terceira menos ainda. Por quê? As pessoas hoje em dia, as famílias hoje em dia, e nós temos ensinado isso para os nossos filhos, nós não mantemos o nosso compromisso, a nossa palavra. Se você manter o compromisso, se você manter a palavra, o que o jejum é? O jejum é uma disciplina. Eu vou jejuar todas as segundas-feiras desse ano de 2021. Você vai ter benefícios do seu posicionamento e do seu compromisso. Quando nós olhamos na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o que garante a vitória de todos os heróis da fé? Obediência. Obediência. Compromisso. Quando nós olhamos a palavra de Deus, aquele homem, aquela mulher que tinha um compromisso diante de Deus, eles tinham vitória. Esther, ela se colocou diante do rei e ela fez um compromisso. Vamos jejuar e orar durante 3 dias. Eu vou me posicionar. Houve uma obediência, houve um posicionamento e muitas vezes nós precisamos disso. Nós mães precisamos de consistência, de persistência, É interessante, eu tenho feito os grupos online, né? São 30 mães que vão ali, fazem a inscrição, muito empolgadas, eu quero participar, mas quem participa mesmo não são todas. Tem muitas pessoas fazendo tantos cursos aí na internet, mas não chegam até o final. Desistem na primeira e na segunda aula. Às vezes, se um curso você fizesse ele até o final, fizesse ele mesmo, você aprenderia e teria o resultado que você está buscando. Mas nos matriculamos em tantas coisas, somos tão empolgadas com as coisas, mas é compromisso. Compromisso. Se você se comprometeu, eu tenho me comprometido. Eu levanto às 4 da manhã aqui onde que eu estou, para poder estar aqui na live no horário. Né? Nós estamos com 2 horas de diferença. Então que eu levanto, eu tenho o compromisso também de me arrumar, não chegar aqui de qualquer jeito. Então eu tenho o compromisso de me arrumar. Aí eu chego, eu levanto às 4 da manhã. É uma espécie de jejum. E eu quero falar desse segredo que tem rompido, de ciclos de fracassos na minha vida. Anote isso. Você fala, mas é isso, Érica? É isso. É isso. Jesus, quando ele chega perto dos discípulos para expulsar os demônios, e Satanás ele não quer que a gente fale sobre isso. Os discípulos perguntam para Jesus, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Jesus fala assim, porque certas espécies de demônio, somente com jejum e com oração. Tem espécies de demônios na sua vida, porque quando você está entrando no ciclo de fracasso, um ciclo de perdas na sua família, um ciclo de fracasso, pode saber que é Satanás. E quando é algo que vem correndo, e você não consegue romper, você só vai conseguir romper com jejum e com oração. Daniel, o jovem Daniel, tinha orado e Deus tinha já enviado resposta. Mas na palavra fala que na potestade, nas potestades, no ar, no sobrenatural,
os demônios estavam impedindo a bênção de chegar até Daniel. Às vezes, a bênção que você tem orado já está a caminho. Mas o que precisa para você realmente receber é o jejum e a oração. Mas eu oro, mas existem certos tipos de demônio que somente não é só a oração, é o jejum também. Por que hoje existe uma filosofia? Isso é uma filosofia, até mesmo com muitos cristãos falando assim: você não precisa jejuar mais. Nós estamos na nova aliança. Não jejue mais. Jesus já pagou o preço. Já fez todo o sacrifício. Você não precisa de se sacrificar mais. Isso é uma filosofia demoníaca. Porque foi Jesus que disse aos discípulos: Jesus já é a nova aliança. Quando ele veio, ele disse: quando jejuares. Ele, quando ele estava expulsando aquele demônio, o demônio não saiu com as orações dos discípulos, com os discípulos expulsando. Jesus disse para os discípulos o que Jesus fez no ministério dele com 3 anos com os discípulos. Ele andava com os discípulos e ele ensinava os discípulos como eles iam exercer o ministério, como que eles iam proclamar o evangelho. Os discípulos estavam o tempo todo aprendendo. Jesus estava o tempo inteiro ensinando. E essa passagem é muito clara. Vocês vão expulsar alguns demônios, eles vão sair. Mas certas espécies de demônios só com jejum e oração. É um ensinamento que Jesus está dando ali para os discípulos e que ele está falando para você e para mim. Não caia, mãe cristã. Não caia nessa filosofia demoníaca que você não precisa de jejuar mais. Porque eu vou falar para você, é o jejum que trouxe o rompimento de ciclos na minha vida que eu vinha, anos para tentar vencer. Anos para tentar vencer. As coisas estavam do meu lado e eu não percebia. As coisas estavam pertinho, o favor que eu precisava, e eu não enxergava. E eu quero falar para você que hoje, em nome de Jesus, eu venho aqui para falar para você que para você romper esse ciclo, você precisa jejuar. Você que pode jejuar de alimentos, jejue de alimentos. O nosso corpo, sabia que o nosso corpo, naquele estudo que eu fiz sobre jejum, que você vai lá, eu vou colocar nos stories hoje de novo, fala que o jejum, ele é até mesmo bom para o nosso corpo físico. O nosso corpo faz uma limpeza no nosso organismo. Repare para vocês, só reparem. Quando você jejua, você vai ao banheiro depois, porque houve uma limpeza no seu organismo, quando você fica com horas de jejum. Agora eles falam muito em jejum intermitente. Sim, é comprovado que o jejum, ele faz bem ao nosso organismo. Se você jejua uma vez por semana, você está fazendo uma limpeza no seu organismo. E espiritualmente, o jejum é uma potência na sua vida. É uma potência, é uma arma poderosa para nós vencermos as ciladas de Satanás. Mas é isso, Érica, sim, eu vou falar para você. Nós vamos ler agora os pontos que eu preparei para falar a respeito do jejum. O jejum faz com que você se torne mais fecunda. Vamos ver isso, Joel capítulo 2, versículo 22.
Nós vamos estudar isso aqui, mas você vai ver esse ciclo da sua vida, esse ciclo de perdas, ciclos de destruição, ciclos de derrota, você vai vencer. Eu tenho certeza disso, como eu tenho vencido na minha vida. Eu venho aqui essa manhã, em nome de Jesus, poder te ensinar uma chave poderosa para você vencer os ciclos da sua vida. Joel 2:22. Não tenham medo, animais do campo. Vamos ler um pouquinho antes aqui. Peraí. Aqui eu estava 20, 22, 21. Aqui fala do jejum mesmo. Quero ler aqui. Antes, o povo estava enfrentando e Deus falou para eles jejuarem. Falou o motivo para eles jejuarem. Não tema, meu povo, a partir do 21. Alegrem-se todos, alegrem-se muito, porque o Senhor tem feito grandes coisas no meio de vocês. Não tenham medo, animais do campo, pois os pastos voltarão a ficar verdes, as árvores darão seus frutos, as figueiras e videiras florescerão mais uma vez. Mas antes disso ele fala aqui a palavra jejum. Eu anotei só o de baixo, quero ver o versículo que fala exatamente a palavra jejum. Toquem a trombeta, que venham todos se reúnam, até mesmo que mamo noivo, os sacerdotes ministram. Aqui, ó. O 17. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor fiquem entre o pórtico do templo e o altar chorando e façam as seguintes orações. Olha só. Aqui o povo estava enfrentando. Depois vocês vão ler no início. Leia o 2 todo, o capítulo Joel de 2 todo. Que aí eles falam que Deus os chama para poder fazer o jejum. E nesse momento que eles chamam para o jejum, eles falam assim: os seus pastos voltarão a ficar verdes se vocês jejuarem. Aí estava a chave para esse povo. Porque o povo estava enfrentando. Se vocês jejuarem, os seus pastos ficarão verdes novamente. Eu vou agir, vocês serão fecundos. Então, o jejum ele faz com que nós sejamos fecundas. O jejum aumenta o fruto da vida de um crente. Isso inclui o fruto do Espírito. Deus deseja que seu povo seja mais frutífero. Por que Deus falou assim para o povo? As árvores darão seus frutos, as figueiras e videiras florescerão mais uma vez. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos produtivas. É que nós sejamos frutíferas. Deus nos fez, a nossa essência é produzir fruto. A nossa essência é sermos prósperos. Essa é a vontade de Deus. Mas quando o inimigo vinha, quando o inimigo fazia com o povo, isso Deus proclamava um jejum. Peraí, jejua. Jejua, lê Joel todo, que aí fala sobre esse jejum todo. Joel 2, Joel capítulo 2, vocês vão perceber ali que fala sobre o jejum específico, Deus chamando o povo para jejuar. Para que eles recebessem de novo, os campos deles ficassem verdes novamente. Estava tudo seco. Então, Deus deseja que o seu povo seja frutífero. O jejum ajuda nossos ministérios, nossos negócios, nossas carreiras a tornarem mais frutíferas. O jejum libera a chuva. No versículo 23 fala assim: alegrem-se, ó povo de Sião, alegrem-se no Senhor e o seu Deus, pois as chuvas que ele manda são provas da sua justiça. Ele manda chuva.
A chuva representa o derramamento do Espírito Santo hoje, nos nossos dias. A chuva também representa bênçãos e refrigério. Israel precisava da chuva para umedecer o solo para o plantio. O jejum, ele faz isso nas nossas vidas. Ele umedece o solo para que a gente possa plantar. Eles precisavam da chuva serôdia para amadurecer as safras. Às vezes você já tem a semente, você tem plantado, mas para ela crescer, para ela frutificar, você precisa de jejuar. Deus promete dar as primeiras e as últimas chuvas em resposta do jejum. E é isso que o jejum vai fazer na sua vida durante esse ano. Você descobriu e você descobrirá a força que tem, o poder que tem você jejuar. Não o jejum em si, mas o jejum, ele te deixa mais sensível para ouvir Deus, para enxergar a porta que você deve passar. Às vezes a porta está na sua frente. As coisas estão ao seu redor e você não tem enxergado. O jejum umedece o solo do nosso coração para o plantio da semente, que é a palavra de Deus. O jejum faz com que a chuva caia em locais secos do nosso coração, da nossa vida. Às vezes na sua maternidade está seca, você tem desistido do seu filho, você tem desistido da sua filha, você tem desistido do seu casamento. É nesse lugar seco que Deus faz chover, quando você se posiciona em jejum e em oração. O jejum quebra as limitações, libera favores e traz o alargamento, como nós vimos no livro de Esther todo. Esther, no capítulo 4, versículos 14 ao 16. Leia lá. Mas nós temos estudado o livro de Esther. O que trouxe aquele favor para a vida de Esther e para o povo dela? Foi o jejum e a oração. O jejum fazia parte da derrota dos planos de Amã de destruir os judeus. Toda a nação de Israel foi libertada por causa do jejum. Olha como que o jejum é poderoso. Por isso que Satanás não quer que a gente fale mais sobre jejum, porque ele sabe que a nossa vitória está nisso. Esther precisava do favor do rei e o recebeu como resultado do jejum. O jejum libera favor e traz grande libertação. Os judeus não apenas derrotaram seus inimigos, mas eles também cresceram diante de Deus, cresceram em números depois. Mordecai foi promovido e Amã foi enforcado. O inimigo foi enforcado. Satanás foi enforcado na própria forca que ele preparou. Por quê? Por causa do jejum e da oração, do posicionamento de uma pessoa. O jejum quebra as limitações e lhe dá mais espaço para expandir e crescer. Eu tenho vivido isso na minha vida e você vai viver também. Deus deseja ampliar nossas fronteiras. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 20. Fala sobre isso. Vamos ler lá? Vamos ler, que eu gosto de ler, porque depois vocês leem, eu quero ter certeza que vocês estão lendo depois tudo que eu tô falando. Lá a Bíblia, porque a gente tá falando aqui, ó, não deixa só eu falar não, você tem que ser como os bereanos, ir lá e ver mesmo. Vou ver lá na Bíblia que ela tá falando, se tá lá mesmo. A gente tem que ser dessas. Versículo 12, capítulo 20. Capítulo 12, versículo 20. Quando o Senhor, o seu Deus, alargar as fronteiras do seu território, conforme prometeu, e vocês desejarem comer carne, então poderão comer o quanto desejarem. Esse é o Deus. Ele falava com o povo dele assim: eu quero alargar as suas tendas. Se posicione diante de mim que eu quero alargar. O nosso Deus é um Deus abundante. Abundante. Deus quer que tenhamos mais territórios. Isso inclui território natural e território espiritual. O jejum quebra as limitações e causa a expansão desses territórios. Às vezes você precisa de alargar o território do relacionamento com seus filhos, do relacionamento no seu casamento. O jejum vai trazer isso para você. Ele vai quebrar as limitações. Às vezes você precisa de território mesmo, financeiro, abrir uma empresa, ser bem-sucedida.
a sua família ser bem-sucedida. O jejum faz isso, ele faz você enxergar. Foi nesse momento de pandemia, no momento mais difícil da história que a gente está vivendo, assim, de toda a história da minha vida, né, nesses 45 anos que eu tenho, a gente olha, o mundo nunca passou o que está enfrentando agora nessa pandemia desse jeito. E foi nesse momento, nesse cenário, que Deus colocou a empresa nas nossas mãos, aqui nas mãos do meu marido. Então, não é o cenário, o jejum, ele rompe essas limitações e faz chegar nas suas mãos aquilo que você tem procurado. Vocês entenderam isso? O jejum fará com que você tenha vitória contra adversidades esmagadoras. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Eu vou colocar depois esses versículos ali na postagem. Vou colocar mesmo para vocês depois estudarem. 2 Crônicas, para ver que a palavra de Deus ela é maravilhosa. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, fala assim. Capítulo 20. Então, enorme. Josafá ficou muito perturbado e resolveu pedir ajuda ao Senhor e anunciou um jejum a todo o povo de Judá. Pessoas de todas as cidades vieram reunir-se em Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. O que Josafá fez? Proclamou o jejum. E o que aconteceu ali? Josafá estava enfrentando os exércitos juntos, os exércitos de Moabe, que era Moabe, Aminon e Edom. Ele estava enfrentando 3 reis. Ele estava enfrentando dificuldades esmagadoras. Você quer que 3 reis, 3 reinados vêm contra você? A dificuldade dele era gigante. O jejum o ajudou a derrotar esses inimigos. O jejum nos ajuda a ter vitória em meio à derrota. Esse ciclo de falhas na sua vida, de derrotas na sua vida e na sua casa vai ser quebrado nesses dias de jejum. Mas você tem que jejuar para isso acontecer. Josafá convocou um jejum porque estava com medo. O medo é outra fortaleza que muitas de nós temos e temos dificuldade de superar. Quantos medos nós temos na nossa vida? Medo do futuro, medo do que vai acontecer, medo dos nossos filhos não terem sucesso, medo dos nossos filhos sempre fazerem escolhas erradas. Nós temos medo de perder, medo das perdas, medo do vírus, medo de pegar o vírus, medo da doença, medo da morte. Quantos medos nós temos, mas o jejum, ele nos faz vencer o medo, a fortaleza do medo. O jejum quebrará o poder do demônio do medo. Espíritos de terror, de pânico, de medo, de apreensão, de depressão, de ansiedade, timidez podem ser vencidos por meio do jejum. Estar livre do medo é um requisito para viver um estilo de vida vitorioso. Jejum e oração é a chave para você quebrar ciclos de falha na sua vida. E eu quero sim falar para vocês. 4 anos, aí a igreja que a gente estava esperando veio para cá. Aí eu estava esperando a igreja vir, a igreja veio, porque eu não pensava em outra coisa. Eu pensava que a igreja que eu queria que ela viesse, e a gente foi, eu sempre fui assim, sabe? Aí eu pus a minha família inteira para ir. Gente, que decepção. Eu não orei para perguntar assim, Deus, o Senhor quer que eu fique nessa igreja mesmo? Que eu tanto sonho, que eu tanto quero, o Senhor quer? Não, eu não perguntei a Deus nesse tempo. Não perguntei. Aí eu só fui para essa igreja, que eu estava esperando anos ela chegar. Quando eu cheguei nessa igreja, uma decepção, gente. Não gosto nem de pensar. Uma decepção. Eu falei, meu Deus. Porque aquilo que a gente acha que, sabe, que vai ser a coisa, o favor de Deus às vezes está em coisas simples. E aí na pandemia, nós ficamos sem igreja, gente, e eu me sinto assim um peixe fora de água quando eu não tô congregando. Você tem que congregar. Mas eu não desisti, eu comecei a orar. Eu falei assim, Deus, nessa pandemia, envia a gente para uma igreja onde seja uma igreja que nos ame, que, sabe, que tenha assim amor mesmo com as pessoas, que seja,
Sabe, é lógico que igrejas têm defeito, porque nós temos defeito e nós estamos nas igrejas. Eu sou cheia de defeitos. Mas eu queria um lugar onde eu me sentisse em casa, que eu estava entrando na igreja, entrando na casa do Pai, sabe? E quando foi, a gente estava nessa outra igreja, a gente conheceu um casal ali que entrou. Olha, eu quero assim contar isso como testemunho mesmo para sua vida, para falar como que o jejum ele nos faz enxergar algo que a gente não via. E a gente ficava na igreja, na porta, recebendo as pessoas. E nós conhecemos esse casal que tinha convertido naquele tempo. E aí depois nós ficamos conhecendo, ficamos amigos. E eles já começaram a ajudar lá e a gente criou uma amizade. E logo depois, quando eu falei assim, gente, eu não tenho que vir numa igreja somente por vir, eu tenho que sentir, eu tenho que concordar com o que está acontecendo ali. No mínimo, a gente tem que concordar com a postura, com a estrutura da igreja. Qual que é a visão da igreja? Por isso que hoje em dia fala assim, qual que é a visão da igreja? Não fique se você não concorda com a visão da igreja. Né? Deixa a pessoa ser bênção para lá e você tem que ter uma visão que você concorde. Aí, quando a gente definiu mesmo, eu falei assim, não concordo com isso, não vou. E aí a gente resolveu, e esse casal, e saíram várias pessoas, não foi só nós, saíram várias pessoas, e depois esse casal ligou pra gente, tinham pouco tempo de convertido, e nós fomos acompanhá-los, né, e tudo, explicar que no reino de Deus essas coisas acontecem. Então nós fomos acompanhando eles. E eles tinham uma igreja aqui que sempre esteve aqui na minha cidade. Eu nunca fui para essa igreja assim para falar assim, eu vou ficar nessa igreja. Eu sempre ouvi falar dessa igreja, uma igreja brasileira, do jeito que a gente queria, mas eu não ia assim com a intenção de ficar. E aqui são poucas igrejas brasileiras que tem aqui. E eles começaram a nos convidar. E eu falei assim, olha, a gente não pode errar mais, até mesmo por causa dos meus filhos. Nesses 4 anos, nós passamos por 3 igrejas, né? Que foi a americana que nós ficamos, nessa outra igreja que a gente teve uma decepção gigante, a gente controlando, né, os meninos, mas o meu filho já tem 22 anos, ele enxerga as coisas. Então eu falei assim, eu não posso errar mais. Aí eu resolvi jejuar e orar para Deus nos enviar para um lugar, para uma igreja, onde eu me sentisse em casa, onde eu me sentisse à vontade, onde eu, sabe, onde tivesse o mínimo, assim, que parecesse com a gente, assim. E aí, esse casal começou a nos convidar, e nós fomos na semana passada. Aí eu sempre falava pro meu marido assim, vamos esse domingo? Aí ele falava assim, eu acho que a gente tem que estar mais preparado pra gente poder ir e pra gente poder perceber. Então eu comecei a jejuar a respeito disso. Falei, Deus, me fale. Eu quero que o Senhor me fala. Eu quero que o Senhor me fale assim audível. Gente, e nós fomos na semana passada, foi na semana passada. Eu fui com esse intuito, sabe? Gente, que igreja! E eu falei assim, onde que eu estava? Que estava aqui do meu lado e eu não percebia. Que estava aqui, como que a palavra foi, sabe? Como que a simplicidade da igreja. Porque Jesus é simples, gente. É simples, a simplicidade da igreja, a palavra poderosa, aquela palavra que realmente, sabe? Você enxerga a essência, assim, de Jesus. E eu falei assim, meu Deus... Aí ontem nós fomos a segunda vez, aí esse casal tava lá, a gente foi, eu falei assim, gente, eu fiquei tanto tempo assim, sem isso. Então Deus, através do jejum, Deus te faz enxergar coisas que estão ao seu lado, estão ao seu alcance. A igreja, ela sempre esteve aqui. É eu que queria fazer as coisas do meu jeito. E eu fui por aquilo que é aparente, sabe? Aquilo que aparece muito, e nem tudo que aparece muito é para você. É para você. Sabe, vá por aquilo. Deus, ele vai te dar sensibilidade esses dias através do jejum e da oração. Nós ficamos 4 anos aqui para perceber
O que meu marido ia montar, o que meu marido ia fazer. Meu marido passou tempos de depressão assim terríveis. De eu ver ele assim desistir da vida, desistir, eu acho que a minha carreira acabou, eu acho que a minha vida acabou, eu acho que eu não vou conseguir mais, eu acho que tantas vezes. E hoje eu ver ele sendo renovado nas forças, sabe, a gente ter conseguido abrir a empresa nesse tempo mais difícil e Deus ter abençoado, gente, é um milagre, eu vivo o milagre. Eu vivo o milagre e eu quero falar, o milagre vem, os ciclos foram quebrando, ainda tem muitos ciclos para serem quebrados na minha vida, mas a vida ela é assim, são ciclos que abrem e ciclos que fecham. Agora eu vou te falar, o jejum e a oração, ela te leva para esses ciclos de abundância, ela te abre o caminho, eles abrem um caminho e te coloca na posição de receber o favor de Deus. Eu quero te falar, jejue e ore. Seja uma mãe de oração, uma mãe que jejua, uma mãe que ora. Esse é o grande segredo. Mas é isso só? Não, é isso. Quer quebrar ciclos na sua vida de maldição, ciclos de fracasso, ciclos de derrota? É você jejuar e orar. Eu estava vindo no início do ano, muitas aqui eu já contei isso, aumentando de peso, comendo, aumentando de peso, comendo e aumentando de peso assim descontroladamente. Eu engordei muito depois que eu vim para cá passar por esse processo. Mas teve um dia que eu me posicionei e eu falei, não, eu vou conseguir controlar isso. E foi através do jejum e da oração que eu quebrei os ciclos de falhas. Hoje eu falo assim, não é para minha glória não, mas eu vou falar, mas foi através do jejum e da oração que eu consegui cortar o açúcar da minha vida, que não faz bem e não... Como que eu me sinto melhor, como que os meus hábitos melhoraram, e eu vou te falar, como que a gente se sente melhor, como que a nossa saúde física melhora, e quando se você está bem na sua saúde física, é muito mais fácil você trabalhar na sua vida espiritual, você ter disciplina. Na semana passada, aí eu venho, né, meses já tenho 7 meses que eu venho, né, mudando assim a minha alimentação, consegui mudar, eu tirei o açúcar completamente da minha vida, completamente. Aí outro dia até fui no cinema com meu marido, a gente foi assim à noite, ele pediu um prato de sobremesa, gente, não me faz falta mais, não me faz. E antes era era desordenado. E como que o açúcar faz mal para nós mulheres, depois de uma certa idade, faz mal pra gente. Então eu cortei o açúcar, eu como pouco carboidrato durante o dia, e eu vou falar, eu quebrei esse ciclo de falhas. Foi com jejum e com oração. Como que eu me sinto melhor? Porque Satanás queria me ver o quê? O quê? Com a saúde debilitada. Eu já tive gastrite nesse tempo. Eu já tive tantas coisas, né, essas doenças, gastrite, eu sempre estava com dor de estômago, eu sempre me sentia fraca, cansada, desanimada. Eu comecei a colocar os chás na minha vida e comecei a tirar certas coisas, mudar certos hábitos, como que eu me sinto melhor. Mas é através do jejum e da oração. Mas eu preciso de jejum para fazer dieta? Não, o jejum e a oração é o seu estilo de vida que muda. É o seu estilo de vida que muda. A sua maneira de ver a vida, ela muda, ela tem outra perspectiva. É isso que eu quero passar para vocês. E aí eu estava precisando agora falei assim, agora eu tenho que fazer ginástica, porque ginástica para mim, gente, é uma dificuldade, tô confessando aqui para vocês, é uma dificuldade gigante na minha vida, é o trau de fazer a caminhada, a academia, essas coisas, nossa, mas é muita dificuldade. Eu falei, mas eu não venci o açúcar? Eu vou conseguir vencer isso também. Vou conseguir vencer. Aí na semana passada, fui lá, animei, fui numa academia, eu não gosto de academia, sabe, muito cheio, muito, que fica... Aí eu achei uma academia aqui só de mulher, perto da minha casa. Gente,
2 quarteirões da minha casa. Eu falei assim, foi Deus que fez eu achar esse aqui. Aí você fala assim, nossa, mas tudo você acha que foi Deus que fez? Foi. Porque estava do lado da minha casa, eu não vi, uma academia só de mulher. Um preço acessível, todo organizado. Eu fui lá na semana passada, eu fui fazer uma aula experimental, gente. E Deus me falou aquele dia ali demais. Eu fiz uma aula experimental e saí, assim, eu não consegui completar o ciclo. Eu achei que eu ia ficar cansada, lógico, porque eu não tô preparada. Mas eu não achei que eu estaria tão despreparada. Gente, eu não consegui encontrar o ar. Aparece uma televisão assim, ó, nos batimentos cardíacos e aparece o nosso nome na tela. O meu nome tava ali e o tempo todo vermelho. Aí eu falei assim, nosso foco... Aí, quando chegou no final, a professora falou assim, e aí? Eu falei, olha, eu tô quase morta. Não consegui respirar. Mas eu falei assim, agora eu tenho outro foco na minha vida. Eu consegui completar esse circuito aqui. Eu consegui fazer todo esse circuito. Aí ela chegou e falou assim pra mim, mas você já está aqui. Você já venceu. E eu olhei pra ela e falei assim, é mesmo, eu já estou aqui. Eu tive esse posicionamento de ir. E amanhã eu vou de novo. E eu falei assim, nossa, eu amanheci com o corpo todo doendo, parecia que eu tinha numa guerra, eu tô com o corpo doendo até hoje. Eu falei assim, meu Deus, será que eu vou conseguir voltar? E Deus falou assim também, você vai conseguir voltar. São coisas pequenas, mas que você vai superando. O ciclo de fracasso e falhas na minha saúde física, eu estou conseguindo romper. Por isso que eu falei, eu já rompi muitos, mas tem muitos ciclos ainda para vencer. E na sua vida é assim. Eu tenho um ciclo para vencer aqui em casa, na vida do meu filho, viciado em jogos eletrônicos, um filho maravilhoso, responsável, trabalhador, mas o vício dos jogos eletrônicos. Eu vou vencer isso em nome de Jesus. Eu vou falar que tem hora que eu perco a paciência? Perco, como eu perdi ontem. Eu falei, chega, não é possível. Perdi a paciência ontem aqui. Mas eu cheguei e falei assim, Deus, eu vou vencer esse demônio como eu tenho vencido todos. Já venci da empresa do meu marido, Deus tem abençoado, foram 4 anos de luta. Tenho da minha saúde física, tenho do meu casamento, quantas batalhas eu já enfrentei no meu casamento para poder lutar pela aliança. Para poder estar aqui. Não é fácil, você que é casada, você sabe, eu amo a vida do meu marido, mas como que Satanás tenta destruir as famílias, trazer falta de harmonia, e eu estou aqui, eu estou vencendo, e eu peguei a palavra dessa professora, dessa personal lá da academia, ela olhou para mim e falou assim, que você está aqui. Você está aqui. E o que nós temos que fazer? Estar posicionadas. Quando nós estamos ali posicionadas, você tem muito mais chance de vencer. Amanhã eu vou estar lá de novo com o meu corpo todo doendo. Eu posso não conseguir completar o circuito inteiro como eu não consegui. Mas eu estou ali. E eu vou completando uma prova de cada vez. Mas eu me posicionei, eu saí da minha casa e falei, eu vou lá. Eu vou fazer aula experimental, não vou pagar nada para fazer aula experimental. Mas eu precisei de me posicionar. E vou precisar, amanhã eu vou ter que ter força para posicionar. Hoje, às vezes eu cuido muito de todo mundo, da saúde física de todo mundo aqui em casa. Eu marco médico para os meus filhos, eu marco check-up, o meu marido marca check-up para ele, eu marco não sei o quê. E eu sempre me deixo, sabe, de lado. Aí hoje eu marquei, eu vou marcar um check-up para mim. Tá lá, as coisas estão lá, aí hoje eu tenho um check-up à tarde para poder fazer, para poder ir no médico, porque às vezes eu fico pensando, eu vou resolvendo as coisas de tantas, porque são posicionamentos, e eu vou te falar, é o jejum e a oração que traz esses posicionamentos na sua vida. Quando você jejua, você abre, você alarga os seus territórios.
Gente, é verdade, eu estou te contando um grande segredo da vida do cristão. Por isso que Satanás, ele não quer ouvir essa palavra jejum e oração. Quê? Nós estamos na nova aliança. Jesus já pagou tudo, Jesus já pagou. Essa tem sido a filosofia que ele tem colocado. Mas nós precisamos de jejuar e de orar se nós queremos vencer demônios que têm colocado esses ciclos nas nossas vidas. Mas nós vamos romper em nome de Jesus. Você vai se posicionar em nome de Jesus. Na sua vida, na sua casa, você vai jejuar. Como? Tem muitas perguntando, como que eu jejuo? Como que eu jejuo? Jejua parcialmente, jejua o dia inteiro, pega um dia de jejum todo. Hoje é o nosso dia, faça o jejum coletivo aqui com a gente, faça sozinha, mas faça. Mas faça. Chegar e falar assim, o que eu tenho que fazer? Você tem que ficar horas, você se abster de algum alimento, abster de alguma coisa que você gosta, jejum é você abster de algo. Eu tenho nesse estudo, ali no nosso Linktree, na nossa árvore de links, ali na biografia, vai ali, embaixo tem estudo sobre jejum. Estudo sobre jejum. Ali fala a maneira que você deve jejuar. Se você pode se abster de alimentos, abstenha. Se você pode abster de doce, abstenha. É um jejum. O jejum não é você ficar, mas ele te deixa sensível para ouvir Deus. Jejum é uma arma poderosa. Poderosa, uma arma espiritual para você vencer demônios. E certas espécies, sou prova disso. Eu consegui enxergar as coisas depois que eu comecei a jejuar. Deus começou a trazer na minha vida, sempre estava ali do lado e eu não percebia, eu não via. E tem coisas que eu tenho vencido e aquelas que eu vou vencer vai ser através do jejum e oração. Vocês vão me ver aqui todas as segundas-feiras. É difícil eu acordar 4 horas da manhã. Principalmente no domingo, depois que você tem o domingo com a família, todo se dorme mais tarde. E eu falei assim, é isso que eu vou fazer. Meu estômago pode gritar por comida, mas eu vou fazer o jejum. É isso, é esse posicionamento, é a obediência. E Deus, ele recebe o jejum falando assim, nossa, ela quer mesmo. Por isso que as passagens, o amigo importuno, ele fala sobre isso, o amigo importuno. Esse amigo, ele ia lá na casa pedir pão, meia-noite, numa hora importuna. E o que Jesus queria dizer com essa parábola? Você tem que insistir. Nós não podemos retroceder agora. Nós estamos vivendo numa geração que querem os nossos filhos, que deseja os nossos filhos. Satanás, ele tá, sim, furioso, querendo a vida dos nossos filhos, querendo o nosso casamento, desejando a nossa derrota, porque ele está nos últimos dias. Jesus está às portas e Satanás sabe disso. Apocalipse fala dessa ira de Satanás contra o povo de Deus, porque ele está chegando no fim dos dias dele. Porque Jesus voltará, vai buscar uma igreja remanescente, aquela que esteve posicionada. Em nome de Jesus, receba essa palavra para a sua vida, receba essa palavra para a sua família e se posicione. Não é diante de mães que oram aqui, não. Não é para você estar aqui na live de manhã, não. Não é isso. Mas se posicione na sua vida. Jejue uma vez por semana no mínimo. E eu quero que você me envie. Tem muita gente me enviado testemunhos. Érica, depois que eu comecei a jejuar, depois que eu assisti aquelas lives de jejum, a minha vida tem mudado. Por quê? Porque você tem se posicionado, não é porque você ouviu eu falar, não. É porque você fez. Você, não é nada sobre nós, não é nada. Senão eu não precisava de jejuar. Não é nada sobre mães que oram, não. É você que precisa. Eu estou apenas testemunhando de algo que eu estou fazendo na minha vida. Não é uma palavra eloquente, não é. Eu apenas dou referências bíblicas aqui. Eu te falo, o meu posicionamento, ele está na Bíblia e eu falo, faça também. Quer ter vitória sobre o vício dos seus filhos? Sobre as escolhas dos seus filhos? Às vezes você tem um filho numa condição difícil. Quer vencer? Jejue e ore.
Eu tenho jejuado pela vida do meu filho de 22 anos. Eu falo assim, Deus, o Senhor vai completar a obra. Ele é um filho maravilhoso, ele tem o Senhor no coração, e o Senhor vai completar a obra que o Senhor tem, o Senhor vai libertar ele disso. E não tenho vergonha de falar. Meus filhos são igual aos seus, a gente passa as mesmas dificuldades, e minha família tem hora que discute. Ontem a minha amiga pegou esse casal que levou a gente para a igreja, ela falou, eu peguei e falei assim, ai, você acha? Outro dia o meu marido virou pra mim e falou assim, ela falou assim, nossa, eu fico imaginando, eu nunca imagino vocês nem discutindo, né? Porque vocês são assim, calmos, tranquilos. Eu falei, não, a gente é uma família comum, a gente discute, a gente desentende, mas a gente ora. A gente jejua, e eu quero te falar, é isso que tem nos sustentado, é isso que tem sustentado a minha vida. 29 anos de casamento, não é fácil. Eu não tô aqui para falar para você que é um troféu ter 29 anos de casamento, não. É muita luta, é muito jejum, é muita oração. Eu quero te falar que se você se posicionar, se você se colocar de pé diante do rei, você consegue vencer. É isso que eu venho falar para você. Senhor, em nome de Jesus, eu vou desativar os comentários e você vai dizer amém. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua família. Eu quero, em nome de Jesus, declarar bênçãos. Hoje eu vou declarar bênçãos para você. Eu vou declarar bênçãos para sua família. Senhor, faça-nos, ó Deus, como Efraim e como Manassés. Faça-nos, deixa-nos ficar satisfeitos com o favor do Senhor. Nós queremos receber nessa manhã as tuas bênçãos. Senhor, ordene as tuas bênçãos sobre as nossas vidas agora. Nos dê a revelação da tua palavra, Senhor Deus, e permita-nos que sejamos abençoados nessa terra. Senhor, nós somos a semente de Abraão por meio de Jesus Cristo e nós recebemos as bênçãos que Abraão recebeu. Senhor, ao abençoar, abençoa-nos ao multiplicar, multiplica-nos como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Que as suas chuvas de bênçãos caiam sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Se coloque na posição de receber, coloque as suas mãos assim, recebendo agora. Transforme, Senhor, cada maldição enviada para os nossos caminhos em bênção, em nome de Jesus. Deixa a bênção do Senhor nos tornar ricas, ricas de amor, ricas, Senhor, de prosperidade, em nome de Jesus. Que todas as nações nos chamem bem-aventuradas nessa terra. Que todas as gerações nos chamem bem-aventuradas nessa terra. Senhor, nós somos filhas de um Pai abençoador e nós recebemos essas bênçãos. Nós vivemos em um reino bem-aventurados, Deus, e que o teu governo venha sobre nós. Os nossos pecados, as nossas falhas são perdoadas no Senhor e nós somos abençoadas, e a bênção que está sobre nós irá multiplicar nos nossos filhos e na nossa família. Senhor, o Senhor é aquele que nos dá benefícios. Senhor, nós somos escolhidas do Senhor e pelo Senhor nós somos abençoadas nessa terra. Senhor, a minha semente e as nossas sementes são abençoadas. Senhor, deixe-nos herdar essa terra por herança. Nós fazemos parte de uma nação sagrada e nós somos abençoadas. Senhor, abençoe o meu último fim mais do que o começo. Abençoe o fim, Senhor Deus, das nossas coisas mais do que o início das coisas. Senhor, permita que a tua presença encha a minha vida, a minha casa, em nome de Jesus. Senhor, nós bebemos agora do copo das bênçãos do Senhor nessa hora. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa-me e faz brilhar o teu rosto sobre mim, para que o teu caminho seja conhecido na terra e a tua saúde salvadora entre as nações da terra. Senhor, deixe-nos
Permita-nos a produção que é da nossa terra aumentar e os confins da terra, Senhor Deus, te temem em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos que o Senhor nos favorece porque os nossos inimigos não triunfarão sobre nós. Nós cremos na tua palavra, Senhor, que esse ano seja o ano favorável da minha casa, da minha família, em nome de Jesus. Senhor, conceda-nos favor, conceda-nos favor nessa hora. Conceda a cada lar aqui representado o favor do Senhor superabundante. Senhor, nós imploramos pelo favor do Senhor. Senhor, faz com que as minhas montanhas fiquem firmes e fortes e não sejam abaladas. Deixa-nos, Senhor Deus, e permite que o favor do Senhor esteja constante em nossas vidas. Senhor, essa é a nossa hora, essa é a minha hora, marcada pelo favor de Deus. Fale isso, essa é a minha hora, essa é a hora da minha família de ser marcada pelo favor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos todas essas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus. Eu passei um pouquinho do horário, mas eu precisava de falar essa palavra para você. O grande segredo da sua vida para você quebrar todos os ciclos de derrota na sua vida e na sua família é você jejuar e orar. Jejum, faça essa prática na sua vida. Amém? Nós voltamos agora, em nome de Jesus, para o Bíblia Todo Dia, tá bom? Um beijo, até segunda-feira da semana que vem. Olha, venha de qualquer jeito, venha arrastada, mas venha para segundas-feiras aqui. E eu tenho certeza, você que tem vivido o favor de Deus por causa do seu posicionamento de jejum e oração, envie o seu testemunho pra gente. Envia sim, viu? Tem muitas enviado, continue enviando testemunho. Nós vamos fazer uma coluna lá no site para os testemunhos, para que você possa falar para outras pessoas e não fique para você não. Chegue perto da sua pessoa, perto de uma amiga sua e fala assim: olha, vamos jejuar porque eu tenho tido vitória na minha vida. Jejua, você vai ensinar essa chave para muitas pessoas que passarem por sua vida. Em nome de Jesus, não fique só para você. Ensine essa arma poderosa para as outras pessoas que estão ao seu redor. Amém? Um beijo, eu volto agora no Bíblia Todo Dia.